Olá, pessoal. Quarta-feira, tá virando acredito que talvez isso venha a se tornar o meu dia oficial de gravar vídeo de topologia geral, porque é o meu dia da semana mais cheio. E aí, quando eu uso esse dia, que já é cheio, para também gravar um vídeo de topologia geral, eu acabo esquecendo, né, de tudo que está acontecendo. Então, talvez os próximos vídeos se mantenham na quarta-feira. Mas como vai ter um feriadão aí, talvez eu faça mais vídeos no feriado. Enfim, no vídeo anterior a gente falou sobre funções contínuas, tá? Então, a gente viu que contínuo entre uma função entre dois espaços topológicos, x e y, é contínuo se a pré-imagem de qualquer aberto do y é aberto em x. Discutimos coisas bem elementares, né, que a função de identidade sempre é contínua, funções constantes são, que a composição é, mas não vimos muitos exemplos fora esses exemplos triviais de função contínua. Tá? E o principal motivo é que há meios de mostrar a continuidade de exemplos importantes, certo? Só que sem fazer muita conta. Só que para isso a gente precisa de um pouco mais de teoria. Em particular, o exemplo preferido de muita gente de função contínua, que são as polinomiais, dá para a gente dar uma prova bem elegante, na minha opinião, de que polinômios são funções contínuas. Só que para a gente fazer isso de um jeito, digamos assim, belo e moral, a gente precisa discutir um pouco sobre topologia produto. E para discutir sobre topologia produto, a gente precisa falar sobre... Eu particularmente prefiro falar sobre topologias fracas, tá? Que é um tema relativamente simples, mas que por algum motivo ele é... Sabe, tem muita gente que detesta isso. Enfim, eu não sou uma dessas pessoas. Para começar a motivação da coisa, eu vou dar um exemplo que eu venho evitando há muito tempo. Tá? Eu vou só discutir brevemente, só para motivar a coisa. Que assim, dado um conjunto X, a gente diz que uma função d de x cartesiano x em R. Aliás, vou deixar em R mesmo. Então a gente diz que uma função dessa forma d, uma função d dessa forma, é uma pseudométrica. Acharam que ia ser métrica, né? Então, é uma pseudométrica se vale o seguinte. Eu dei um salto para ganhar tempo. Então, é uma pseudométrica se para quaisquer x, y, z que você pegar no conjunto x, for valer que essa função dele ela é não negativa, então d de xy é maior ou igual a zero para quaisquer xy, e em particular, quando você pega x igual a y, isso dá zero. Tá? Enquanto a relação binária, digamos assim, isso é simétrico, tá? Então, d de xy é igual a d de yx. E a terceira, que essa aqui, para onde x, y e z são quaisquer, o d de xy vai ser menor ou igual que o d de xz mais d de zy. Tá? Isso aqui, então, essa aqui é a simetria. Tá? Essa aqui o pessoal xinga de desigualdade triangular. E ela é extremamente importante.
Tá? E deixa eu fechar aqui. Isso aqui é com a função positiva, isso aqui eu já ouvi isso aqui dizendo como uma função ela é não degenerada. Ah, não. Ela tá, é o contrário. Tá. Então, vale isso aqui quando isso aqui acontece é uma pseudométrica. Se valer a volta disso aqui, em que sentido? Se valer que distância de x até y igual a zero implica x igual a y, ou seja, se esse aqui for o único caso onde d de x, onde a d de dois pontos é zero, quando esses dois pontos são iguais, quando isso aqui acontece adicionalmente, a gente chama de métrica. Tá? Então, um espaço métrico, um espaço pseudométrico, então, um espaço pseudométrico é um conjunto munido, um conjunto X, ou M, ou P, né? É um conjunto X munido de uma pseudométrica, certo? Respectivamente. Então, se for uma pseudométrica, o espaço é pseudométrico. Se for uma métrica, o espaço é um espaço métrico. Por que eu estou falando disso? É que quando a gente tem uma pseudométrica e a gente define isso aqui, vou colocar um desenho pendurado aqui. O conjunto de todos os As contidos em X, tais que para todo X que pertence a A, existe um R maior que zero, tal que B, D de X, R está contido em A, tá? Onde esse BD aqui, BD de XR, é o conjunto de todos os pontos de X, tais que B de XY é estritamente menor do que R. Então, quando a gente considera esses sujeitos do espaço pseudométrico X, isso aqui dá para a gente uma topologia. Tá certo? Isso dá uma topologia no X, que a gente diz ser a topologia induzida pela métrica, ou pela pseudométrica, no caso. E aí tem questões importantes do tipo, se você tem um espaço topológico, será que existe uma topologia, será que existe uma métrica cuja topologia, ou uma pseudométrica cuja topologia induzida coincide com a topologia original? E aí, nesse caso, a gente diz que o espaço é metrizável ou pseudometrizável. Então, tem questões aqui sobre metrizabilidade que são interessantes, mas que não vai ser o foco agora, tá? Mas, e provar que isso aqui define uma topologia em X é um exercício bem tranquilo. Só para mencionar, digamos assim, a parte mais importante na hora de mostrar que vai ser uma topologia, que é quando tem a questão da interseção, digamos assim, que costuma ser a problemática. A desigualdade triangular é o que vai ser responsável por as coisas funcionarem direitinho. Porque, na verdade, quando a gente está definindo essa topologia dessa forma, o nome desses BDs de XR é o que a gente chama de bola aberta. Então, é a bola aberta de centro X e raio R. Tá?
A motivação é bem clara. O que a gente diz assim? É que, como o nome sugere, métrica ou pseudométrica, a ideia é que essa função d, ela está dando para a gente uma noção de distância. Tá? Então, quando a gente imagina isso modelado num plano, certo? O conjunto dos pontos que distam menos do que R de um certo ponto X fixado, pelo menos na distância euclidiana que a gente está acostumado, isso vai dar um círculozinho bonitinho, fechadinho. Então, é uma bola. Tá? Aliás, o termo bola, por ser um termo tridimensional, né? Ele tem mais a ver quando a gente faz isso no espaço, mas é a mesma coisa. Aqui a gente não está interessado ainda em questões de dimensão. Ok, mas por que eu estou falando disso tudo? Se a gente olha isso de uma perspectiva, digamos, estrutural, então você tem um espaço pseudométrico. Então, a topologia, a topologia TD, ou tal D, quer dizer, do seu espaço pseudométrico, ela veio dessa pseudométrica, certo? Então, seria interessante que essa topologia ela conseguisse manifestar alguma coisa sobre essa pseudométrica. Já que a pseudométrica induziu a topologia, a gente gostaria de verificar que a topologia ela enxerga essa pseudométrica como algo razoável. E razoável em que sentido? Razoável no sentido das coisas que a topologia fala, razoável no sentido topológico. Então, seria interessante a gente verificar que quando a gente considera o X com a topologia induzida pela pseudométrica, seria interessante a gente verificar que isso aqui, que a própria pseudométrica, é uma função contínua. É o razoável. Se você tem uma estrutura extra, uma estrutura mais restrita, tipo como pseudométrica ou métrica, que induz uma coisa mais geral, espera-se que essa coisa mais geral diga algo ou concorde ou consiga manifestar concordância com essa coisa mais específica que gerou ela. Só que aí a gente tem um problema. A topologia que a pseudométrica, ou que a métrica, como vocês preferirem, a topologia que ela definiu, a gente definiu no X. E aqui a gente está falando sobre uma função que sai do X cartesiano X, que a princípio é só um produto cartesiano de dois conjuntos. A princípio isso não tem topologia. E quando a gente fala sobre continuidade, espera-se que é necessário, faz parte do que é ser uma função contínua, que domínio e codomínio sejam espaços topológicos. Certo? Esse aqui está com a topologia usual. Só que qual seria a topologia do X cartesiano X? Como que a gente vai encontrar uma topologia razoável aqui dentro? Então, se a gente vai de uma perspectiva, digamos, mais empírica, então, vai ajudar a gente se a gente observar esse exercício aqui. É um exercício bem simples. Tá? No contexto de um espaço pseudométrico mesmo, a gente não precisa que seja métrico, tá? Para fazer isso. Mas se a gente faz distância de xy menos a distância de u e v, e olha o valor absoluto dessa diferença, isso vai ser menor ou igual que a distância entre x e u. Eu já estou falando de distância, viu? Pseudo-distância, enfim, distância. Mais distância de y a v. Tá bom? Eu não vou fazer ele, mas tem uma dica bem interessante, que se em R vocês sabem fazer isso aqui,
tá? Sem R, vocês sabem fazer isso? Então, vocês sabem fazer esse aqui no espaço pseudométrico, tudo bem? Mas então vamos gravar essa informação aqui. Eu vou colocar lá na outra lousa. Aqui. Então, observa que se a gente tem isso, essa desigualdade, ela está dizendo para a gente que, embora nós ainda não tenhamos uma topologia no x cartesiano x, a gente consegue controlar. Então, vejam, a função sai desse cara, chega na reta. Então, ela pega um parzinho xy, manda em d de xy. E ela também pega um parzinho uv e manda em d de uv. Tudo bem? Olha, eu perguntando tudo bem, né? Ninguém respondeu. O que essa desigualdade diz para a gente é que a gente consegue, controlando, vejam que aqui o x e u estão na primeira, eles, tudo é x, tudo bem. Todos os espaços aqui, x é igual a x, tudo bem, mas x e u estão na primeira coordenada. X e u. Y e v estão na segunda coordenada. Y e v. Então, o que essa desigualdade diz para a gente é que podemos controlar a distância entre isso aqui, a distância em R, porque a distância em R, tá, exercício, se a gente faz isso aqui, certo? Para alfa e beta pertencentes aos reais. Isso aqui define uma métrica na reta real, cuja topologia é a topologia usual da reta que a gente já definiu de outras formas. Tá bom? Então, voltando, isso aqui está dizendo para a gente que se a gente controla a distância na primeira coordenada e na segunda coordenada, a gente consegue controlar a distância final do resultado desses dois pontos aplicados na função. Do ponto de vista empírico, do que a gente está acostumado com o que gostaríamos que uma função contínua fosse, isso aqui está dizendo para a gente que a função é contínua. Tá? Agora, de uma forma um pouco mais conjuntista, daria para a gente fazer o seguinte. A gente pode chamar U sendo a bola beta em X com centro no pontinho X e raio epsilon. E a gente chama isso aqui, a gente também vai chamar esse cara aqui de V. Certo? U e V são esses... aliás, não. Eu li errado. U é isso e V é isso. Então, o que essa desigualdade diz para a gente é o seguinte. Se você pega U e V pertencente a U cartesiano V, então a distância em R das imagens da imagem da função aplicada nesse ponto menos aliás, a distância da função aplicada nesse ponto até o ponto UV, que é esse ponto qualquer que a gente pegou nesse cartesiano. Então vai ser menor que a distância de x a u, e como u está em u, isso tem que ser menor que epsilon, e mais a distância de y a v, que também vai ter que ser epsilon. Então isso aqui vai ser menor que 2 epsilon. Então, se a gente estivesse num cenário onde esses caras são abertos, se a gente tivesse, imagina que a gente tivesse uma topologia
no x cartesiano x, tal que esses dois sujeitos, quando a gente faz o cartesiano V, se isso fosse aberto numa topologia do x cartesiano x, o que a gente teria mostrado é que essa função é contínua. Então, a gente chega no candidato natural, digamos assim, de qual seria uma topologia em V. A primeira tentativa seria a gente dizer que a topologia em x cartesiano x seria composta por esses caras aqui, ó. O cartesiano V, tais que U e V estão contidos em x e são abertos. Essa é a nossa primeira tentativa quando a gente observa esse tipo de comportamento. Pegar os produtos cartesianos desses caras, tá? E torcer para que isso seja uma topologia. O problema é que isso não é uma topologia. Se a gente... então isso aqui dá errado, tá? E um jeito bem fácil de se convencer disso é se a gente pensa em x como sendo a reta e o IV como sendo intervalos abertos. Então, quando a gente olha o produto cartesiano dessas duas coisas, você vai ter uma coisa assim. Se aqui fosse o e aqui fosse o V, o cartesiano V a gente poderia interpretar geometricamente. Eu sei, isso é detestável, mas enfim. A gente poderia interpretar geometricamente como se fosse esse retângulo. Então, qual o problema? Por que isso não define uma topologia? Porque para ser topologia tem que ser fechado por uniões arbitrárias. E se eu pego dois retângulos e uno, a união desses dois retângulos não precisa ser um retângulo. Tá? Pode ser uma coisa estranha, que não vai ser um retângulo. Então, retângulos não são fechados por união, nem união finita. Tá? Então, isso aqui não define uma topologia. Então, isso aqui não é uma topologia em x cartesiano x. Mas, se a gente chama isso aqui de B, vai seguir que isso é base para alguma topologia. Porque se a gente tem qualquer x no x cartesiano, aqui já está um elemento da sua candidata à base para alguma topologia. Aqui está um cara que contém o ponto. Acabou, então todo ponto está lá dentro. Primeira parte. Agora, se a gente pega dois retângulos, dois caras aqui, e intercepta, a gente precisaria encontrar um terceiro, ou melhor, se a gente pega dois retângulos e pega um ponto na interseção desses retângulos, a gente precisa encontrar um terceiro retângulo que contém um ponto que está dentro desses dois retângulos originais. Só que a coisa aqui é um pouco melhor, porque se eu pego dois retângulos, a interseção entre dois retângulos, não consegui fazer direitinho. A interseção entre dois retângulos é um retângulo. Então, esse cara aqui é uma base no melhor cenário possível, que é aquele cenário onde a família é fechada por interseções finitas. Tá? Então, isso aqui vai ser uma base para uma topologia, que é a topologia que a gente considera, em geral, em x cartesiano x, e mais geralmente a gente faz isso para qualquer par de espaços topológicos, e não só para qualquer par de espaços topológicos. A gente faz isso bem mais geralmente. E aí, para motivar, então, vou dar a definição geral, digamos assim. Então, dados x e y espaços topológicos. Agora não precisa mais ser o mesmo x. A topologia produto
é aquela que tem, é a que tem por base os conjuntos da forma A cartesiano B com A contido em X e B contido em Y, ambos abertos em suas respectivas topologias. Tá, então, explicitamente, como essa topologia produto vai ter esse cara como base, significa que todo aberto do X cartesiano Y vai ser uma união dessas coisas. Então, explicitamente, um W contido em X cartesiano Y é aberto, C e somente C. Eu vou colocar do jeito que vocês gostam. Existe um conjunto de índices J e J, BJ contidos em X cartesiano Y, com a J, BJ abertos em seus respectivos espaços, tais que o W é a união dessas coisas. Tá bom? Então, isso não é uma coisa tão estranha, porque quando a gente está... Quando a gente pensa em o que deveria ser um aberto em R2, cadê? Quando a gente vai desenhar a própria noção de bola, né? A gente faz uma bolinha assim, tal, bonitinha. E se a gente faz no computador, ela parece que está toda certinha. Tá? Só que quando a gente dá um zoom, a gente vai ver que ela não é certinha. Vários... Ela é composta por várias uniões de retângulozinhos, assim, tá? Acontece que, no caso do computador, essa união ela é finita. No caso da topologia, a gente não faz restrição quanto à cardinalidade, tá bom? Então, essa seria a definição do que é a topologia produto entre dois espaços topológicos. Só que, para a gente, a melhor definição é a que é dada por esse exercício aqui. Então, a topologia produto em X cartesiano Y, que é essa topologia que a gente definiu aqui, ela é a menor topologia que torna as projeções... as projeções em X e em Y contínuas. Tá? Só uma ideia, o que isso está querendo dizer? Bom, se X, se essa projeção aqui, então, imagina assim, imagina que sigma é uma topologia no produto cartesiano, tal que a projeção na coordenada x é contínua, tá bom? Agora os meus espectadores imaginários respondem, tá bom. Então, se ela é contínua, então, para qualquer V que a gente pegar, então, para qualquer U que a gente pegar em X aberto, quando a gente fizer a pré-imagem desse U pela projeção, ele vai ser um aberto nessa topologia sigma. Tá? Isso aqui é exatamente isso, é o U cartesiano Y. Tá legal? Agora, se ela também faz πy contínua, a projeção em Y, então, os caras dessa forma aqui, então, isso aqui pertence a sigma. Então, quando a gente fizer a pré-imagem de um Vzinho,
que vai ser x cartesiano v. Isso aqui é aberto, ou melhor, isso aqui vai pertencer a sigma. Então, esse produto cartesiano pertence a sigma. Sempre que eu estou resolvendo exercício, tá? Sempre que v contido em y é aberto. Tá legal? Bom, mas vejam que esses caras, se você pega caras dessa forma e intercepta com caras dessa forma, o que você vai ter são caras... Onde está definido? São caras dessa forma. Então, significa que a topologia sigma, ela contém todos os retângulos, por assim dizer, determinados pela topologia de x e pela topologia de y. Só que a topologia produto, por ser gerada por esses retângulos como base, ela é a menor topologia que faz isso. Então, se a topologia sigma torna as projeções contínuas, então ela tem que conter a topologia produto. E é claro que a topologia produto, por esse mesmo argumento que a gente fez, ela também torna as projeções contínuas. Tá? Então, isso aqui mostra que, se a gente denotar por tal de xy, tal de x cartesiano y, a topologia produto, esse argumento que a gente fez, depois que vocês fizerem com detalhes, claro, mas isso vai mostrar que a topologia produto está contida em sigma. Então, esse é um jeito categorialmente melhor de definir o que é a topologia produto. Porque agora a gente pode generalizar desse jeitinho aqui. Ó. Então, imagina que a gente tem um conjunto X. Só um conjunto, tá? E nesse conjunto X, saindo desse conjunto X, a gente tem uma função fi indo para um xi. Deixa eu colocar assim. Só que agora, cada um desses xis é um espaço topológico. Então, cada um deles tem uma topologia. Tá? E esse I pertence a um certo conjunto de índices I. Bom, como I é como xi é um espaço topológico, a gente poderia se perguntar se essas FIs, a gente poderia procurar um cenário onde a gente pudesse dizer se essas FIs são contínuas ou não. Só que o X não tem topologia. Então, a gente vai cozinhar uma topologia. E aí, bom, como que a gente coloca uma topologia num conjunto? Tem várias formas. Se a gente quer, por exemplo, então vamos colocar aqui o problema. Então, buscamos uma topologia tal, então buscamos tal em X, tal topologia, tal de novo. Quando a gente faz isso aqui, deixa eu reescrever assim. Tal que quando a gente faz isso aqui, estou errando demais. Quando a gente mune o X com essa topologia, é contínua. Essa função é contínua. Bom, o espectador atento às coisas que foram faladas, discutidas nos vídeos anteriores, certamente acha essa pergunta idiota. Porque não há nenhum trabalho em buscar uma topologia tal em X que faça isso. É só a gente pegar a topologia discreta. Então, se a gente faz a topologia tal como sendo o conjunto das partes de X, então, qualquer função que sai de X e vai em algum lugar topológico, essa função vai ser contínua, porque a pré-imagem de um aberto do polimínio vai ser um subconjunto de X e todo subconjunto de X é aberto. Então, é trivialmente uma resposta para essa pergunta. O problema, por assim dizer, dessa resposta
ou melhor, o que essa resposta evidencia é o problema da pergunta, tá? Porque quando a gente colocou essa resposta aqui, isso aqui é a maior topologia em X. Então a gente já foi com o pé na porta na maior topologia e obteve uma resposta trivial. Então pode ser o caso de que se a gente buscar pela menor topologia que faz isso, a gente tem alguma coisa mais interessante. E se lembrarmos desse exercício aqui, que eu acabei resolvendo, foi relativamente interessante você pegar a menor topologia que faz alguma coisa, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Essa vai ser a definição da topologia fraca. A topologia fraca sobre X induzida pelas funções fi de x em xi é a menor topologia em x que torna todas as f, que torna contínua, torna fi contínua, falar assim, fi contínua, para todo i pertencente ao conjunto de índices i que a gente tinha fixado. Então, é a menor topologia que faz isso. Essa vai ser a topologia fraca sobre x induzida pelas funções fi. Agora, se a gente observar aqui, como uma topologia, agora né? Como uma topologia sigma sobre x, ela torna as FIs contínuas C e somente C, quando a gente fizer FI de menos 1 de V. Isso aqui vai pertencer a sigma para todo I pertencente a I. E para todo V pertencente a tal I. Lembrando que tal I é a topologia do xi. Então, segue que a topologia fraca é gerada como subbase pelos conjuntos da forma dessa forma aqui, da forma estrela. Então, recapitulando. Vamos recapitular agora que eu vou falar e não escrever ao mesmo tempo. A gente definiu a topologia fraca assim. Ela é a menor topologia que torna todas as FIs contínuas. Agora, para a gente entender isso de um jeito mais explícito, o que a gente faz? A gente pega uma topologia sigma sobre x que torna todas as FIs contínuas. Como uma função é contínua se somente C para a imagem de aberto é aberto, então essas FIs todas elas vão ser contínuas quando x tem essa topologia sigma, se e somente C, quando a gente fizer para a imagem de um aberto de xi pela FI, isso pertence a sigma. Tá? Então, se uma topologia torna as funções contínuas, todas elas contínuas, então esses caras estão lá dentro. Como a gente quer a menor topologia que faz isso, a gente pega, então, a menor topologia que tem esses caras como que declara esses caras como abertos. Só que se a gente voltar lá para o vídeo de base e subbase, isso é você dizer que a topologia procurada, a topologia fraca, é a topologia gerada por esses caras como subbase. Tá? Vejam, então, que isso é o que a gente fez aqui, ó, nesse exercício,
que a topologia produto foi a menor topologia que tornou essa projeção e essa projeção. E vejam que a gente, na solução que eu sugeri, para a gente se dar conta disso, a gente olhou a pré-imagem de um aberto de X e a pré-imagem de um aberto de Y. E aí os abertos básicos do seu espaço são interseções finitas dessas coisas, que nesse caso vão ser apenas os retângulos. Tá legal? Então, em geral, isso é a topologia fraca. E aqui hoje a gente vai usar para falar de topologia produto, mas em análise funcional usa para definir topologia fraca, fraca estrela, usa para muita coisa essa ideia de topologia fraca. Em particular, um exemplo que a gente ainda não falou, vou fechar esse vídeo com 2 exemplos. Tá? Vou falar sobre a topologia de subespaço e a topologia produto. Tá? E aí depois eu faço um outro vídeo só com topologia produto, porque eu acho que ela merece. Tá? Eu que estou fazendo o vídeo. Então, enfim. Se X é espaço topológico. Aliás, deixa eu usar outra. Então, se Z é espaço topológico e Y contido em Z é um subconjunto, a gente tem essa função aqui, ó, a inclusão de Y para Z, certo? Aqui, vejam, a gente está no cenário que a gente tinha antes, um espaço topológico, uma função só e um cara sem topologia. Então, a gente vai e pega a topologia fraca induzida pela inclusão é gerada por interseções finitas de caras assim, mas nesse caso, como é uma função só, então é gerada a princípio é gerada como subbase, mas a gente vai ver que não precisa. Por sujeitos da forma, por animais da forma I a menos 1 de V, onde V é um subconjunto de Z aberto. Só que o que é a pré-imagem de V pela inclusão? São todos os caras que estão em Y, tal que quando eu olho eles em Z, ou seja, quando eu simplesmente olho para eles e olho em volta, eles também estão em V. Então, isso é um jeito estranho de escrever isso. Y inter V. Tá? Agora vejam que se a gente faz como a pré-imagem ela, digamos assim, ela comuta com interseções, se eu fizer interseções finitas disso, como é só uma função, interseções finitas disso, se a gente fizer V inter U, a pré-imagem disso, é a pré-imagem disso. Então, daqui a gente já tira que, nesse caso, esses caras não geram a topologia como subbase, eles geram a topologia como base. Então, porque essa família desses caras vai ser uma base. Só que aí, bom, a gente vai e pega um aberto qualquer. Um aberto qualquer na topologia gerada por essa base vai ser uma união de pré-imagens de certos VJs com J percorrendo com I de índices. Só que, de novo, a pré-imagem comuta com uniões. Então, aqui, isso vai ser... tudo bem, eu vou escrever. Vai ser a pré-imagem disso aqui. Então, na verdade, nesse caso, não é que a topologia fraca induzida por I ela é gerada por caras dessa forma.
ela vai ser todos os abertos do subconjunto Y, com essa topologia induzida, vão ser da forma Y interceptado um aberto de Z. Tá? Que é o jeito usual de quando você está no começo de um curso de topologia, que se define a topologia do subespaço. Então, é caso particular desse. Tá bom? O outro, caso imediato, então, outro exemplo, qual a gente vai encerrar, é o da topologia produto. Tá? Mas já avisando que eu vou falar sobre ele de novo no próximo vídeo, mas que é assim, então se você tem xi, espaço topológico, para tudo ir numa família de índices i, e a gente xinga de x o produto cartesiano desses caras, tá? Então a gente tem para cada j no i, a gente tem a projeção na jésima coordenada que sai do x e vai no xj e manda uma iupla xi i pertencente a i no xj. Tá? Então, a topologia produto em x, no produto cartesiano, é a topologia fraca, a gente define assim, é a topologia fraca induzida pelas projeções. J para cada J em I. Beleza? Então, os dois últimos exemplos. E é bom falar dessa proposição. Tá, eu menti. Pronto, eu vou falar de mais uma coisa. E aí o próximo vídeo vai ser só sobre a topologia produto, mas tem um resultado interessante sobre a topologia fraca. Ele parece uma propriedade universal, para quem já viu propriedade universal em categorias. Mas não é uma propriedade universal explicitamente. Tá? Dá para meio que, em certo sentido, depois que você faz infinitos diagramas, você vê que isso é uma manifestação da propriedade universal, mas não é a propriedade universal em si. Então tá, a proposição diz o seguinte. Então dei outro corte porque o enunciado é grande. Então imagina que você está no contexto onde você tem um conjunto X, tem uma família indexada por um conjunto I de índices. Uma família de funções saindo do X e indo em xi, onde esse xi é um espaço topológico, tá bom? E aí imagina que nesse cenário todo você pegou a topologia no X induzida por essas funções. Topologia fraca, que é a que a gente definiu antes. Aí joga nessa receita um espaço topológico Y e uma função sem nenhum tipo de restrição, uma função que sai do Y e chega nesse X que você começou a história toda. O que essa proposição ela afirma é que a função G ela é contínua, C e somente C, a composta da G com cada uma das FIs, ela é contínua. Então, você está nesse cenário aqui. E aqui tem a sua, como chama? O que a proposição diz é que essa função é contínua, C e somente C para todo I, essa aqui é contínua. Tá? Então, para você verificar a continuidade da G, você não verifica explicitamente a continuidade da G, mas você verifica a continuidade
dessa composta aqui, tá? E aí, se todas essas compostas forem contínuas, então essa aqui vai ter que ser, tá? Porque é claro que essa direção, se essa aqui é contínua, como a topologia fraca já torna todas essas contínuas, então composta de contínuas é contínua. Essa direção aqui é trivial. Vou usar o jeito que o Tengamo ensinou. Essa direção aqui é que é a direção importante, tá? Que é a direção não trivial. Se todas as compostas dessa natureza forem contínuas, então a G é contínua. Demonstração disso é só verificar. A gente já viu que uma função é contínua se somente ser a pré-imagem de abertos subbásicos de uma certa subbase é aberta, tá? Daí a gente usa isso, tá? Só deixa eu escrever aqui. Daí a gente usa isso em adição dessa hipótese para concluir que a pré-imagem de qualquer aberto subbásico do X é aberto em Y. Mas quem são os abertos subbásicos do X? São caras dessa forma. Eles são caras dessa forma aqui, onde V é um aberto em XI. Só que como a G é contínua, então, quando a gente faz... Aliás, a gente sabe que a G é contínua, mas como a composta é contínua, a gente sabe que quando a gente faz isso aqui... Opa! Quando a gente faz... Oh, droga! Quando a gente faz isso aqui, ó, F bola G menos 1 de V, a gente sabe que isso aqui tem que ser aberto quando V está contido em X e é aberto. A gente sabe que isso aqui tem que acontecer. Isso aqui quando a gente pega um V dessa forma e pega para a imagem por uma função dessa, essa hipótese diz que isso é um aberto, tá? Um aberto em Y. Só que isso é isso. E isso é um aberto da subbase, digamos assim, canônica da topologia fraca no X. Então, a gente mostrou que a pré-imagem de qualquer aberto subbásico é aberto. Então, foi-se a direção não trivial. E aí, em particular, eu vou deixar para explicitar isso melhor no outro vídeo, mas quando esse X é o produto cartesiano dos xis e a Fi é a projeção na iésima coordenada, isso aqui diz para a gente que uma função que sai de um espaço y e vai no produto dos espaços, ela vai ser contínua, sem somente ser quando você compor essa função com cada projeção, ela é contínua. Ou seja, a gente fazer um exemplo simples. A gente tem uma função g indo do y e chegando nisso aqui. Então, essa função pega um y e manda num g0, manda num gz de y, ou gx de y e um gz de y. Tá? O que aquela proposição está falando é que essa função é contínua sem somente ser a gx que sai do y e vai em x e a gz que sai do y e vai em z são contínuos. Tá? E aí, isso é uma coisa muito útil e muito pouco explorada em muitos cursos que eu já vi. Tá? E eu quero usar isso a torto e a direito e usar pra caramba isso aqui, porque é muito legal. Tá bom? Então, assim, finalizamos o vídeo de hoje e até qualquer dia. Falou, pessoal!